No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje, mais uma vez especial pelo Mês Internacional da Mulher. Hoje a gente vai falar sobre assédio sexual. Vamos falar também sobre assédio moral, dar uma passada sobre esse assunto, porque afinal também é um tipo de violência e também atinge as mulheres, mas o assédio sexual, mais de 90%, quase 100% dos casos são contra mulheres. E é isso o que a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Daniela Olivares Correia, entrevistada pelo portal da CUT, fala. Ela dá um recado, inclusive, para as mulheres, para se protegerem desse tipo de violência. O Jornal da CUT começa agora, então seja bem-vinda, seja bem-vindo. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT, então, no mês internacional das mulheres, tem está trazendo uma série de edições especiais para falar sobre as pautas das mulheres. E uma das principais pautas é o combate à violência praticada contra a mulher. Violência que se dá por diversos métodos. Por exemplo, a violência física. Qualquer ato que ofenda a integridade do corpo das mulheres, são os tapas, os socos, os empurrões, pegar pelo braço ou outras partes do corpo de maneira a coagir a vítima, entre várias outras formas. A violência emocional, que é qualquer ato que cause dano emocional à mulher. A ofensa, o grito, a forma autoritária, agressiva de diálogo, também aquela forma que acaba humilhando, desprezando, descreditando a palavra da mulher. A violência sexual, que são condutas que forçam a mulher a manter atos sexuais sem consentimento ou desejo, entre eles o próprio ato sexual, acontece mediante intimidação, chantagem, engloba também a prática do ato sexual sem ela poder fazer o uso de métodos contraceptivos ou preservativos. E aqui a gente fala sobre não só a mulher ser forçada a fazer sexo pelo companheiro, pelo amigo, enfim, mas a gente fala também sobre o estupro e sobre o assédio sexual, que é o tema dessa edição do Jornal da CUT. Violência patrimonial é quando o agressor confisca, retém e proíbe a mulher de usar seus objetos pessoais, seus instrumentos de trabalho, até cartões de crédito, documentos. E aí está incluído, inclusive, cercear a mulher de ter domínio do seu próprio patrimônio financeiro, do seu dinheiro, a gente está falando. Tem a violência moral, que é a calúnia, a difamação, a injúria. Mas o assédio sexual é uma das formas mais recorrentes de violência contra a mulher no ambiente do trabalho, principalmente. Assédio moral e sexual, na verdade, caminham juntos ali, né? A gente vai falar sobre os dois, mas vai focar no assédio sexual porque a principal vítima, a maior parte das vítimas são as mulheres, ou é a mulher, né? A maior parte das vítimas. A nossa companheira, jornalista, repórter, mulher, Roseli Rocha, do portal da CUT, conversou com a procuradora do MPT, Daniela Olivares Correia, e ela fala sobre o número de casos, né, num geral, fala sobre assédio sexual, sobre assédio moral, só para a gente poder contextualizar, vamos ouvir. O combate ao assédio, né, é uma das nossas atuações finalísticas mais importantes, é de atuação prioritária do Ministério Público do Trabalho, inclusive, né? 2022, 2023, 2024, a gente tem um aumento exponencial de denúncias, não só de assédio moral, mas também de assédio sexual. Então, os números quase que dobraram de um ano para o outro. O que a gente entende? Aumentou o número de casos? Não, eu entendo que não é que aumentou. Na verdade, sempre existiu, né, esse tipo de violência, mas agora eu acho que os trabalhadores mais informados, eles têm uma condição melhor de identificar a situação de violência pelas quais eles estão passando e saber qual é o canal de denúncia que eles podem utilizar para fazer a denúncia. O número de casos de assédio moral é maior, mas o número de casos de assédio sexual é bem expressivo também. É que, geralmente, as vítimas de assédio sexual são, assim, 95% mulheres, né? 99% mulheres que são vítimas do assédio sexual. O assédio moral, o número de casos é maior, porque ele acontece, no mais das vezes, com os trabalhadores em geral, tanto homens como mulheres. Mas, assim, a gente sabe que toda a mulher, né, toda vítima do assédio sexual, ela sofre em conjunto um assédio moral, né? Porque a partir do momento que essa pessoa passa a não querer, né, aquela situação invasiva, né, de violência, de invasão de intimidade, tudo isso, e mostra a sua condição de rechaçar essa situação, ela acaba sendo vítima de assédio moral no trabalho, né, por conta de prejuízo em escala de trabalho, por conta de perseguição, excesso de fiscalização, tudo isso pela negativa da conduta, né, da aceitação daquela violência sexual.
Então, a gente sabe que sempre está casado essa questão do assédio sexual com o moral. Bom, dito isso, efetivamente o que se pode fazer? Como se proteger do assédio? A procuradora explica primeiro sobre o geral, sobre o que o trabalhador, a trabalhadora principalmente faz no caso de assédio moral e sexual. Mas já ela vai dar um forte recado e aí eu te convido para continuar até o fim dessa edição com a gente aqui, porque ela vai dar um recado muito forte, muito especial só para as mulheres na questão do assédio sexual. Sigamos por enquanto. O Ministério Público do Trabalho recebe toda a denúncia, inclusive denúncia anônima. Agora, é muito importante que se coloque todos os fatos ocorridos, né, com o maior detalhamento possível, no setor que ocorre, qual o fato que ocorreu, quantas vezes. Não é necessária a repetição, mas é importante que se coloque a conduta, né, que a empresa vem tomando ao longo do tempo, então para a gente saber que é uma questão habitual, que não é tratada dentro da empresa, para a gente é importante, né, quando está fazendo uma investigação. E colocar testemunhas que tenham presenciado aquela situação, quem é o ofensor, quem é o assediador, né? Colocar o nome da pessoa, o cargo que ela ocupa, que isso tudo facilita a investigação para o Ministério Público. E, obviamente, assim, acho que é importante também, acho que assim, os entes sindicais têm um papel muito importante nesse sentido, de também colher essas denúncias, né? Também ajudar nas investigações para que a gente possa trabalhar em conjunto para o combate a esse tipo de prática. Bom, vamos lá para o assédio sexual, que já foi tema, inclusive, de uma outra edição especial aqui, né? A gente falou bastante sobre o que é assédio sexual. Está na lei. No Brasil, o assédio sexual é crime, é previsto no artigo 216-A do Código Penal. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalendo-se o agente da sua condição de superior e hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função, é o que diz o texto. A pena prevista é de detenção de 1 a 2 anos de prisão e pode ser aumentada em até 1/3, caso a vítima seja menor de 18 anos. Na prática, o assédio sexual são as situações em que os opressores ultrapassam os limites, entre aspas, né, com o intuito de se satisfazer, de satisfazer seus próprios desejos perversos, sexuais, mesmo contra a vontade da vítima. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, TST, existem 2 interpretações em relação à prática. O assédio pode ocorrer pelo simples constrangimento da vítima ou pode ocorrer pela prática contínua dos atos constrangedores. É bem verdade que o gênero da vítima não é determinante para a caracterização do assédio sexual como crime. E a gente lembra que assédio sexual, a palavra assédio sexual se refere exclusivamente ao ambiente de trabalho, caso não seja importunação sexual, o que também é crime, também passível de detenção. Mas, apesar de o gênero da vítima não ser determinante para a caracterização do assédio como crime, apesar de as mulheres serem maioria, apesar disso as mulheres são maioria. Os homens também podem ser vítima, mas quando se fala em assédio sexual, automaticamente a gente já imagina que é uma mulher sofrendo assédio sexual, porque são casos recorrentes. O primeiro passo ao ser vítima de assédio sexual é buscar orientação jurídica nos sindicatos da categoria. Será preciso obter provas sobre o assédio, né? É importante que a vítima de qualquer violência, assédio ou discriminação tenha ferramentas para identificar a conduta abusiva que é dirigida a ela, para que possa buscar um amparo legal para agir dali por diante, né? Um outro caminho é também denunciar nas instâncias internas da empresa, ou seja, nos setores responsáveis da empresa, no RH, etc., o que está acontecendo. A denúncia pode ser feita ainda no Ministério Público do Trabalho, é só acessar mpt.mp.br, basta clicar em denúncias, preencher os dados. A denúncia pode ser anônima, pode ser sigilosa, em que o nome do denunciante não aparece durante a investigação, mas a recomendação é que pelo menos haja um contato ali para esclarecimentos posteriores, né, para facilitar a apuração. Em geral, o assédio sexual acontece de forma velada, em particular, longe do conhecimento dos demais colegas de trabalho, das demais colegas de trabalho, ou seja, de forma secreta, quando a vítima está sozinha, o que acaba vulnerabilizando ainda mais ela. A gente sabe que quando uma mulher vai denunciar um assédio sexual, geralmente ela é desacreditada. As pessoas machistas do jeito que são, a sociedade machista no geral do jeito que é, acaba dizendo que a mulher acabou dando mole para aquilo, aqueles termos chulos, aqueles termos terríveis, né? Ah, mas você está usando uma mini saia, ah, mas você deu mole para ele, ah, você olhou, você favoreceu ou você permitiu que isso acontecesse, mas atenção, isso não é verdade, isso não tem que acontecer. A mulher se veste do jeito que ela quiser, ela age do jeito que ela quiser e ninguém tem o direito de tocá-la, de assediá-la sexualmente. E aí é o seguinte, a gente acabou de dizer que é preciso reunir provas, só que a ministra Maria Cristina Peduzzi, do Ministério Público do Trabalho, ela diz que diante das dificuldades de prova do assédio sexual, são aceitos diversos meios de prova.
com a devida ponderação do julgador, é claro. O que ela diz é que pode ser acolhido até mesmo somente o depoimento da vítima, para daí haver averiguação, a investigação, etc. Ou seja, ainda que a mulher não consiga nenhuma prova, nenhuma imagem, nenhum depoimento de alguma testemunha, o depoimento dela já basta, já é muito forte. Agora, a gente vai ouvir então o recado da procuradora que a gente está ouvindo aqui no Jornal da CUT hoje, a Daniela Olivares Correia. Ela dá um recado muito forte. Precisamos prestar muita atenção nisso. A Roseli Rocha perguntou para ela o seguinte: procuradora, o que você diria, especialmente para a mulher, nesse caso dela estar sofrendo assédio sexual? Ouça. Elas precisam, eu entendo que as mulheres precisam se empoderar no sentido de não admitir nenhuma forma de desrespeito no ambiente de trabalho. E que elas podem sim fazer a denúncia, e esse caso vai ser sim investigado e nós vamos tomar as medidas adequadas, né? Porque o respeito interpessoal, o respeito pela mulher, ele tem que existir em todo lugar, né? Ainda mais dentro de uma empresa, onde a pessoa está trabalhando, está produzindo. Ela precisa ser respeitada como profissional e não ser vista como um objeto, né? Então, eu acho que a discriminação contra a mulher, ela precisa ser combatida de todas as formas. Então, é muito importante, sim, que quando a mulher se veja numa situação em que a intimidade dela, por algum motivo, foi violada, né? A integridade dela foi violada por conta de uma situação abusiva, né, de assédio sexual, ela tem sim que fazer essa denúncia, ela tem que se colocar numa negativa e fazer a denúncia, porque é através desse tipo de atitude que a gente vai combatendo esse tipo de prática e vamos levando à diminuição dessas práticas, né? Então é importante que se faça assim. Então o que eu falo para as mulheres é isso: se empoderem-se e façam a denúncia quando se virem numa situação de violência e de assédio. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT, falando sobre o Mês Internacional da Mulher. Outras edições vêm por aí com mais pautas das mulheres para a gente dar visibilidade a essa luta. O Jornal da CUT então fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.